feliz? Ah, mas eu não estou vendo sorriso no rosto. Então sorri para o seu irmão e fala assim: eu estou feliz. Tem dificuldade, mas eu estou feliz. Porque se você veio aqui, e a palavra diz, né? Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que bom que você chegou. Você pode dar um abraço no irmão que você dá do seu lado aí e fala assim: que bom que você chegou. Que bom que você veio. Aleluia. Aleluia. Fica aí que nós vamos fazer. Dom, 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 dom. Glória a Deus. O Senhor é bom demais. Como é bom a presença dEle. Porque a presença de Deus é que nos encoraja, nos anima e não nos faz desistir. E nem voltar no caminho, amém? Glória a Deus. E eu quero ler com vocês hoje uma história, quero falar aqui. Samuel hoje está pentecostal, deixa ele aqui. Quem está vendo ele, finge que não está vendo. Samuel vai pregar comigo, né, Samuel? A gente combinou, né? Hoje a gente vai falar de um paralítico, de um coxo que estava na porta da igreja. Fala assim: na porta da igreja. E como que estava o paralítico, Samuel, o coxo? Parado assim, ó, igual o Samuel. Pode sentar, gente. E eu coloquei aqui um tema dessa ministração. Se puder colocar para mim aí, então agora é 8h25. Então quero aí meia horinha, rapidinho, a gente falar o que o Espírito Santo ele quer falar conosco, amém? Não sei se a Jéssica mandou aí, mas eu coloquei um tema nessa ministração. E que diz assim: um olhar que muda tudo. Um olhar que muda tudo. Você pode dizer? Um olhar que muda tudo. Então vamos lá. Hoje eu quero mergulhar aí na história de um coxo. A cura de um coxo. Se puder colocar para mim Atos 3, a partir do verso 1. Oh Deus, tu és tão maravilhoso. Fala conosco, Pai. E eu vou ler com vocês. E certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Você pode repetir comigo? 3h da tarde. Então, na igreja tinha o costume de 3h da tarde, eles subirem, né, para a igreja e orar. Pode passar. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no... Pode passar. Ao ver que Pedro e João, os discípulos de Jesus, iam entrar no pátio do templo, o templo é a igreja, pediu-lhes uma... Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. E eu quero ir discorrendo nessa história. O primeiro era que eles estavam indo para a igreja, para orar, às 3h da tarde. E ali estavam levando aquele coxo, aquele paralítico de nascença, para a porta do templo. E ali, né, algumas versões falam que ele ia ali todos os dias e ficava na porta do templo pedindo esmola. E quando Pedro e João olharam para ele, eles não perguntaram o que eles queriam, o que ele queria. Mas eles disse: olhem para nós. Um paralítico parado na porta do templo, que ia para lá todos os dias. Certamente ele queria esmola, queria dinheiro. E era simples a pergunta que talvez Pedro e João faria para eles: o que você quer? Quer um dinheirinho? Quer uma esmola? Mas não, eles disseram: olhe para nós. Uma pessoa que pede esmola, uma pessoa, um mendigo, né? Uma pessoa que vive em situação de rua, geralmente, ele não é uma pessoa que anda de cabeça erguida, mas ele anda de cabeça para baixo, com o olhar para baixo, olhando para baixo,
olhando para suas dificuldades, para sua limitação. Mas aquele homem estava na porta da igreja. E diante da porta, mas estava impedido de entrar. Estava na porta formosa, mas paralisado. Porque ele queria? A lei diz, a Bíblia diz, e a lei lá em Levítico diz que pela lei judaica, quem tinha qualquer tipo de deformidade, de qualquer tipo de defeito, não poderia entrar na igreja. Então imagine isso. Um aleijado tinha que ficar na porta, não porque ele estava pedindo esmola, porque ele queria dinheiro, porque as pessoas que estavam indo na igreja tinham dinheiro, mas porque ele não podia entrar, por causa da sua deficiência. E todos os dias aquele homem era levado até aquela porta, e ele nunca havia entrado. Ele via os outros entrarem, adorarem, e ele apenas esperava uma pequena esmola. Quantos de nós muitas vezes estamos assim? A porta do lugar que tem a presença, sabendo o que tem lá, mas pedindo só uma esmola. Era um incômodo para aquele homem. Imagine as pessoas que o levavam todos os dias. Deveria ser um incômodo também, né? Mas se for pensar, ele estava num lugar confortável. Aquelas pessoas também talvez estavam num lugar confortável, porque se eles iam junto, talvez eles iam e também dividiam ali o lucro da esmola. Então, para eles tanto faz se ele fosse curado ou não. Mas o conforto, muitas vezes, é uma prisão disfarçada. Talvez você olhe para a sua limitação, talvez você olhe para a sua vida e você fale, está confortável, está tudo bem até aqui. Mas isso é um disfarce. E muitas vezes um disfarce que o inimigo coloca para que a gente, com a nossa limitação, não desfrute da presença. E ficamos, muitas vezes, olhando para baixo, olhando só para os nossos problemas, nos fazendo muitas vezes de vítima. E acomodado com aquela situação. Mas Deus hoje quer nos falar. Que aqueles que olham para Ele, que aqueles que levantam a cabeça, pode mudar tudo. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o cenário da sua vida. Eu não sei se você está só na porta. Mas eu sei que se você olhar para Ele, tudo muda. Coloca para mim Salmos 34:5. E olha o que diz o Salmos 34:5. E aliás, nós estamos aí, né? Estou lá com as mulheres fazendo o devocional. E aí eu dei uma direção para que a gente pudesse ler os Salmos. E os Salmos, muitas vezes, eles nos confortam, eles nos consolam, nos dá esperança. Porque a maioria dos Salmos foi escrito por Davi. E num momento, muitas vezes, de aflição. Talvez você possa estar passando por um momento de aflição. Mas para onde você tem corrido? Você está na porta? Você está desfrutando da presença? Ou você está conformado? Mas olha o que diz os Salmos. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Todo mundo tem luta. Todo mundo tem dificuldade. Mas como é que está o seu rosto? Como está o seu rosto é como revela onde você está. Como eu disse, eu não estou vendo um sorriso. Talvez você tenha milhares de problemas. Eu tenho problema. Não parece, né? Porque eu fico rindo. Porque eu estou olhando para Ele. Porque eu estou olhando para Ele. Quando você está olhando para Ele, não tem dificuldade, não tem dia mal. Mas quando você está na porta, pedindo só uma esmola, só uma migalha, só o resto, o cenário fica ruim. Muitos vivem à porta da promessa, mas não entram no lugar da presença. E aquele homem com certeza sabia que ali era a igreja, que ali as pessoas entravam e saíam abençoadas, que ali elas adoravam a Deus, que ali elas buscavam a presença.
Mas ele estava só na porta, porque ele era impedido de entrar. Talvez hoje você esteja assim, perto da presença, mas impedido. Talvez pedindo esmolas emocionais, esperando uma validação de alguém, esperando que alguém olhe para você. Mas eu quero te dar uma notícia: tem alguém que já olhou para você, tem alguém que já se importou com você, tem alguém que já te amou, e o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Se puder preparar esse louvor, cadê as meninas? Cadê a Bia? Fica aí, Bia. Esse que fala dos que olham para ti. Porque o cenário vai mudar. O cenário muda quando chega alguém e você reconhece a presença e você ouve a instrução. Porque quando Pedro e João chegaram, eles não perguntaram: dá uma esmolinha para ele, dá alguma coisinha para ele, o que ele quer que faça? Pergunta para ele o que ele quer. Porque Jesus era assim, ele sempre fazia uma pergunta e dizia: o que queres que eu te faça? Mas os discípulos estavam ali e eles carregavam a presença. Nós carregamos a presença. E eles não fizeram uma pergunta, mas eles entraram e disseram: olhem para nós, olhe para nós. Quando estiver pronto aí, fala aí. Vai, Bia, entra aí. Não, que olha para ti. Dá para entrar nos que olha? Será que você consegue entender que no lugar que tem a presença, tudo muda? Mas como diz a palavra, você precisa olhar para Ele. Se você estiver olhando para a situação, se você estiver olhando para as circunstâncias, se você estiver olhando para as suas limitações, você não vai ver nada além do que te prende, o que te impede de viver a promessa, de desfrutar a presença. Nunca falhar, nunca mudar, Ele continua a te amar. Nunca falhar, nunca mudar, continua a me amar. Bom, o olhar que muda tudo, esse é o olhar de Jesus. Esse é o olhar de quem carrega a presença. Quando Pedro e João, eles sobem ao templo e eles vêm, eles falam: olhe para nós. E o homem olhou. Se puder colocar para mim, no verso 4. E Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele, olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: eu não possuo nem prata, eu não possuo nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. 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 Quando aquele homem olhou para Jesus, instantaneamente, a Bíblia diz que, tomando pela mão direita, levantou, põe para mim, é o 7. Segurando pela mão direita, ajuntou e levantar-se. Cadê, Bia? Lê para mim aí, Bia. Vem para cá, Bia. Vamos pregar junto, vai, Bia. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Imediatamente o que, Bia? Ficaram firmes. Imagine, coxo, tantos anos, parado na porta, limitado, sem poder entrar e desfrutar da presença. Quando ele olha para cima, quando ele olha para o alto, eis que o milagre acontece. Deus está dizendo nessa noite: para de olhar para a sua situação, olhe para cima, porque imediatamente o milagre acontece. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão Você pode declarar isso? Senhor. Os
que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Para aí. E aí, de um salto, verso 8. Lê, Bia, comigo. O verso 8. Deu um salto e pôs-se em pé. E começou a andar depois. Entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quem olha para ele está radiante. Quem olha para Jesus e recebe o milagre fica radiante. E não tem como não entrar na presença. Esse homem poderia ir para qualquer lugar. Ele poderia voltar para sua casa. Ele poderia ir para os seus amigos. Ele poderia sair pela cidade gritando e falando: eu recebi a cura. Eu estou andando. Eu não andava e agora eu ando. Eu nunca andei na minha vida e agora eu ando. Mas sabe para onde ele foi? Para a igreja. Ele entrou na igreja. Aquele homem nunca tinha entrado na igreja. E sabe como ele entrou na igreja? Louvando, saltando e glorificando a Deus. Se você olhar para ele, o milagre vem. E se o milagre acontece, você precisa correr para a presença. Você precisa desfrutar da presença. E com certeza aquele homem entrou cantando. Cadê um louvor agitado? Canta um louvor agitado, vocês vão ficar aí cantando comigo. Eu imagino que esse homem, meu Deus do céu, ele nunca andou, gente. Ele nunca andou. Ele poderia, como eu disse, correr para qualquer lugar. Mas como a palavra diz, um dia na sua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E com certeza ele entrou cantando, pulando. Cadê o Samuel? Vem, Samuel. O coxo não andava. E como que ele andou, Samuel? Ele entrou na igreja. Ele entrou na igreja falando glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Eu posso andar! Eu posso pular! Glória a Deus! E aquele homem entrou saltando, cantando e louvando. O Senhor está te chamando. Sabe o que a palavra diz? Que nós devemos ser como criança. Porque sabe que quando o milagre chega na nossa vida, sabe o que a gente faz? A vida está boa, agora eu vou embora da presença. Deus está dizendo, no dia mau é fácil buscar Deus. Quando a gente não tem nada é fácil buscar Deus. Mas quando Deus te prospera, quando Deus te abençoa, te faz você prosperar, viver uma vida abundante, aí sim eu quero ver se você vai correr para a igreja. Porque esse homem não tinha nada, mas agora ele estava lá. E nunca será tirada como Maria. Você pode falar assim, que ó. estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. E nunca será tirada como Maria. Que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. E nunca será tirada. Mas eu quero ver quando você for abençoado. Eu quero ver quando o milagre chegar. Para onde você vai correr? Será que você vai escolher a boa parte? Será que você vai escolher estar na presença? Será que você vai escolher adorar Ele? Será que você vai escolher viver para Ele? Um dia eu cheguei na igreja e realmente eu cheguei porque eu não tinha nada. Quando eu ouvi dizer que Jesus tinha salvação, eu falei, é isso que eu quero, que eu estou precisando de salvação. Eu estou precisando de um milagre. Mas o Senhor mudou a minha vida, me transformou. E por isso que hoje eu amo estar na presença. Eu amo fazer a vontade dEle. Eu amo estar na casa dEle. Eu amo adorar. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver milagres. Que você vai começar a olhar para Ele. Mas você vai se lembrar da boa parte dEle. Da boa parte de estar na casa dEle. Porque os que olham para Ele, os que recebem milagre, precisam estar atentos para voltar para o melhor lugar, para desfrutar da presença. Na Bíblia também conta a história de uma mulher que estava encurvada por 18 anos.
E fala que ela andava encurvada, ela só olhava ela não olhava para o alto. Mas um dia ela encontrou o milagre. Um dia ela encontrou Jesus que liberou uma palavra. Porque o diabo, ele quer que você fique encurvado. O diabo quer que você fique olhando para a sua situação. O diabo quer que você fique olhando para os seus problemas e se conforte e fique só na porta, mas não desfrute da presença. Mas aquela mulher recebeu uma palavra. E a palavra que ela recebeu naquele dia, dizendo que ela estava sendo curada de toda enfermidade que os demônios haviam colocado nela. Talvez você tenha andado encurvado, porque demônios e enfermidades têm feito você olhar para baixo. Mas o Senhor liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher. E assim como essa palavra que gera vida, eu quero liberar sobre a sua vida. Que tudo aquilo que tem impedido você de olhar para Jesus, que tudo aquilo que tem impedido você de viver milagres, caia por terra agora em nome de Jesus. E você comece a olhar para Ele e desfrutar. Porque a palavra diz que aquela mulher, quando ela se endireitou, quando ela recebeu uma palavra, quando ela foi curada, o inimigo perdeu força. E no mesmo jeito que esse coxo recebeu cura, aquela mulher, ao se endireitar, a Bíblia diz que ela glorificou a Deus. Que nos seus lábios, que na sua boca tenha glorificação a Deus. Que você diga glória, aleluia. Eu já posso ver o quanto Deus tem me curado. Não há espaço pra mais nada. Que esse seja o seu louvor. Vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Vocês têm noção de que aquele coxo ficou mais feliz do que se ele recebesse prata e ouro? Nós estamos talvez paradinhos na porta, sem desfrutar da promessa. Mas Deus está dizendo: quando eu te encontro, quando você começa a olhar para mim, a vergonha sai do rosto, a esperança volta para o coração e o impossível se torna possível. Você tem noção? Possível. O impossível se torna possível. Eu não sei o que você tem olhado, e você tem olhado para o cenário da sua vida e dito: isso é impossível. Deus está dizendo: se você está na porta, olhando para a sua impossibilidade, existe um lugar mais na frente, que é só você entrar e desfrutar da presença. É essa presença que torna o impossível possível. Não tem como quem vem até Jesus, que está diante da presença, que pede algo e não recebe. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Mas você está diante da presença. E o negócio é só você olhar para Ele e com um salto você pular para dentro, glorificando a Deus pelo seu milagre. Aquele homem foi curado, mas o mais lindo é o que ele fez depois. Ele entra no templo, saltando e louvando a Deus, porque quem levantou foi Deus. E o lugar de quem é curado é na presença. Se você está aqui é porque você tem um testemunho. Se você está aqui é porque um dia a presença te alcançou. Se você está aqui é porque Deus tem te chamado. É porque você tem sentido necessidade no seu interior. E quem reconhece o milagre sabe que só o Senhor poderia ter feito. Ah, Jesus. E aquele homem de mendigo passou a ser herdeiro e carregar a presença de Deus.
Se a gente soubesse e entendesse, porque a palavra diz que com Cristo nós somos cordeiros. Você sabe o que é isso? É você já ter uma herança, é você já ter um tesouro. Mas sabe aonde está o nosso tesouro? O nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está lá com Ele. E se você soubesse esse tesouro que você tem, você guardaria para nunca mais perder. E para não perder esse tesouro, é só estando na presença, é só desfrutando do cuidado dEle, é só sentindo Ele, é só buscando Ele, é só se relacionando com Ele. O que Deus quer de mim e de você é que nós nos relacionemos com Ele, é que nós sentamos com Ele, é que nós contamos tudo para Ele. Esteja conformado só em estar na porta. Entre e desfrute da presença, porque um olhar muda tudo. Um olhar muda tudo. Deus está te dizendo hoje: pare de mendigar. Pare de mendigar talvez atenção. Pare de mendigar migalhas espirituais. Você é cordeiro com Cristo. Coloca para mim Romanos 8:17. Romanos 8:17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Você tem acesso a uma herança, é de graça, é uma unção e um favor do Pai. Você não é alguém que tem que ficar na porta. Você é filho e tem que entrar na presença. Talvez até hoje você possa estar vivendo só esperando na porta. Mas Ele diz: filhos, entre, desfrute dessa presença, sinta o meu amor. Será que você pode fechar os seus olhos? Porque o Senhor está te entregando algo. Ele quer te marcar nessa noite. Porque todas as vezes que nós entramos na presença, Deus não nos despede com as mãos vazias. Deus não despede os seus filhos com as mãos vazias. Eu não sei. Talvez você entrou aqui querendo algo, pedindo algo até material, mas eu quero te ensinar algo. Não entre pedindo nada material, não, porque o Senhor diz: busque primeiro a minha presença, busque primeiro o meu reino, busque primeiro os tesouros nos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você é cordeiro, você tem uma herança, você tem um pai, você tem um pai. Oh, Jesus, Ele está aqui neste lugar. Ele é dono de tudo. Ele vai sempre alinhar tudo com os céus. Porque quando a gente entra em oração, Deus alinha o nosso coração com dele. Deus está alinhando o seu coração com dele. Se você está aqui, o Senhor está alinhando o seu coração com o dele. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus também quer que você seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Que você fale como Ele fala, que você ande como Ele anda, que o seu caráter seja alinhado com o caráter de Deus. Porque evangelho é transformação. O que João, Pedro estavam fazendo ali era um grande evangelismo. Não era só levar cura, mas era levar salvação, era levar esperança. O Senhor tem colocado algo dentro de você para que você também possa ser aquele que carregue a presença e leve esperança. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e Davi era um homem rico, era um rei, mas ele sempre preferia a presença. Coloca para mim Salmo 73, no verso 25, e olha o que Davi ele fala. E é esse coração que o Senhor quer que você tenha, que você receba o seu milagre, você corra para a presença, e que você seja testemunha,
Que as pessoas vejam em você a transformação de Deus. No 25, 73, 25. E olha o que diz esse salmo, Davi falando. Um homem rico. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. Que essa e a minha seja a sua oração. Para que a gente venha ficar livre do pecado, para que o mundo não nos atraia, para que o pecado não nos iluda, para que as coisas terrenas não nos atraia. Nós temos que fazer essa oração. Senhor, não existe ninguém que eu queira mais do que a ti. Não há algo que eu deseje mais do que a tua presença. E a palavra diz que até o desejo de adorar vem dele. Então peça para ele. Talvez você fale, mas eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou desanimado. Olhe para ele, olhe para ele, olhe para ele, porque os que olham para ele estão radiantes. O Senhor vai encher a sua boca de alegria, o seu sorriso, os seus olhos vão contemplar aquilo que Deus ele está fazendo. Escolha a presença dele. Talvez você era coxo, talvez não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, talvez as suas decisões, os seus relacionamentos, talvez você tinha uma fragilidade, uma limitação, mas Deus está colocando tudo no lugar, porque Deus te curou, Ele te levantou, Ele te restaurou, e se você ainda está aqui precisando que o Senhor libere uma cura para você, em todos os sentidos, Ele está aqui. E Ele é um Deus de milagre. E se ainda não aconteceu, se você ainda está na porta, hoje é um dia de você olhar para Ele e vir. Para onde você vai depois que receber o milagre? Qual é o lugar que você vai ficar? Aquele homem fez a escolha certa, foi para o templo. Porque quem é levantado por Jesus não volta a ficar na porta. Você foi levantado. Você foi curado e nunca mais você vai estar na porta mendigando nada, porque agora você desfruta, carrega a presença, está radiante, e é essa palavra que o Senhor quer liberar sobre a sua vida, que você olhe para Ele, que você esteja radiante. Você pode se colocar de pé? Que essa palavra possa entrar no seu coração, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto Jesus não volta, nós precisamos andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Levanta-te, anda. O Espírito Santo está dizendo: olhe para mim e não para o chão. Pare de pedir o que é pequeno, receba o que é eterno. Existe algo que é eterno. Existe algo que é duradouro, existe algo que é para sempre, e isso é Jesus. E a Bíblia diz que Ele foi preparar a morada. E é lá que nós vamos reinar com Ele. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos ser testemunhas vivas do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele continua fazendo. Aleluia, aleluia. Você pode fechar os seus olhos, você pode contemplar essa presença, você pode pedir para Ele alinhar o seu coração com o dele, para que você viva essa presença, você viva nesse lugar, você seja dependente, você olhe para Ele, que todas as suas carências, todos os seus medos, Ele possa suprir. Que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Você se apaixone por esta presença, que você se apaixone por Ele. E misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua.
a tua glória, verei a tua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. O Senhor quer fazer você olhar para Ele. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Talvez você tenha vivido como esse homem, só na porta, com a sua limitação, olhando só para as suas circunstâncias, e esquecendo de olhar para o alto, esquecendo de olhar para Jesus. E eu quero te fazer um convite para você olhar para Ele. E todas as vezes que você olha para Ele,